Vamos lá então. Hoje, na nossa aula, vamos falar um pouco das soluções, mas mais especificamente sobre os fatores que afetam a solubilidade. E para a gente falar dessa variação de solubilidade, a gente vai precisar lembrar que essa variação ela é decorrente, né? Claro, variação da solubilidade ela é decorrente de várias interações que a gente já discutiu. Mas a gente vai dar um enfoque maior na interação soluto-solvente. Vale lembrar, né, que a gente sempre discutiu, quando falou de forças intermoleculares, que existem também as interações soluto-soluto e as interações solvente-solvente, tá? Então, é importante dizer que existe um balanço, né, para que efetivamente se formem as soluções, de que exista uma interação principal soluto-solvente, tá? O que a gente precisa também entender para falar de fatores que afetam essa solubilidade, né? Então, que afetam essa interação, é que nós vamos abordar dois sistemas importantes, que é o sistema de solubilização de gases e o sistema de solubilização de sólidos. Tá? Para falar dos sistemas de solubilização de gases, a gente vai ter que lembrar que existe uma influência direta da massa molar. Por que isso? Porque a gente tem que recordar que as principais interações dos gases, né, não em solução, claro, mas dos gases no estado gasoso em si, são as forças de dispersão. E essas forças de dispersão são interações fracas, né? Ou seja, são as mínimas interações que vão fazer com que haja alguma proximidade, né, entre eles. Então, essas forças de dispersão é que vão reger a interação gás-solvente. É até interessante falar que gás-solvente, né, vai envolver, como a gente vai observar daqui a pouco, uma interação mais de aprisionamento do gás do que efetivamente um efeito mais expressivo quando a gente fala de sólidos, que é o efeito de solvatação. Tá? Já que a gente está falando de gases sólidos, a gente tem que passar pelos líquidos para falar, né, de que existe um fator que a gente já discutiu também, é, que é uma interação líquido-líquido, né? E essa interação líquido-líquido envolve um fator, uma nomenclatura que a gente chama de miscibilidade, né? Miscibilidade que nada mais é do que a possibilidade de dois líquidos se misturarem, né? Como a gente tem, por exemplo, acetona e água. Quando a gente fala em acetona e água, a gente tem duas substâncias com dipolos, né? E esses dipolos não são dipolos induzidos, não são dipolos momentâneos, são dipolos permanentes. Consequentemente, há uma interação entre ambas substâncias, ambas moléculas, né? E permite-se então que essas moléculas se misturem. Agora, existe uma generalização de falar que substâncias polares dissolvem substâncias polares. Ela ajuda a gente a entender muita coisa, mas ela não pode ser lida com simplicidade, tá? Por que eu digo isso? Vamos olhar aqui essa nossa tabela, onde a gente tem a solubilidade de alguns álcoois em hexano, tá? Só para recordar, hexano é uma substância pouquíssimo polar, né? Ela vai se enquadrar quando a gente for generalizar nas substâncias apolares. E quando a gente falar na água, obviamente, substâncias polares. Percebam que os álcoois, à medida que a cadeia hidrocarbônica desses álcoois vai aumentando, a solubilidade desses álcoois vai diminuindo em água e vai aumentando em hexano. Por que isso? Porque quanto maior é a cadeia hidrocarbônica, maior é o caráter, genericamente chamando, né, apolar da molécula. Ou seja, a polaridade vai diminuindo porque existe agora um domínio da parte hidrocarbônica. Então percebam aqui, né? A parte hidrocarbônica é bastante grande,
a polaridade em água é baixa e a polaridade em hexano e a solubilidade em hexano, desculpe, a solubilidade em água é baixa e a solubilidade em hexano é bastante alta, devido à facilidade de interações de dispersão, forças de dispersão com o hexano, e não havendo mais uma preponderância da interação da hidroxila com a molécula de água. Então existe agora um domínio, né, da interação da cadeia hidrocarbônica. Qual que é o fator que se torna determinante quando a gente fala em solubilidade, né, miscibilidade, efeitos de solventes e solutos? Sempre que a gente vai destacar esses fatores, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um aumento na desordem do nosso sistema. E esse aumento na desordem é o que a gente fala como sendo um aumento na entropia do nosso sistema. E é isso então que vai favorecer, né, que haja então a miscibilidade ou a solubilidade quando a gente fala dos demais sistemas. Tá? Agora, a gente precisa olhar os efeitos em sistemas específicos. Por exemplo, quando a gente fala no efeito da pressão, a gente tem que olhar o que a gente já havia comentado, que é quando há um equilíbrio, né, entre moléculas aqui na fase, no vapor, né, daquele sistema e no líquido propriamente dito, né, e na solubilidade desses gases, ou seja, os eventos ocorrendo com as mesmas velocidades e em taxas constantes. Mesma velocidade e taxas constantes, a gente está falando de equilíbrio, tá? Agora, se a gente alterar esse nosso sistema, ou seja, diminuir o volume, consequentemente aumentar a pressão desse sistema, a gente vai aumentar a taxa de inserção, né, que a gente possa chamar assim, de volta das moléculas que estão no vapor. Consequentemente, se as moléculas vão preferir voltar para o líquido, né, então quer dizer, essa ocorrência estatisticamente vai ficar maior para a volta para o líquido, a gente vai ter então uma maior solubilidade desses gases. Ou seja, o gás que estava aqui na fase de vapor, ela vai entrar agora para o líquido e, consequentemente, a gente vai ter mais moléculas desse gás dissolvidas nesse líquido aqui, nesse nosso solvente. Por consequência, a gente vai ter que aguardar que as taxas voltem a ser constantes, não iguais necessariamente às primeiras, mas voltem a ser constantes, e as velocidades voltem a ser iguais entre si, de escape, né, das moléculas e de retorno aqui das moléculas, para que um novo equilíbrio seja formado, tá? Então que a gente tenha o sistema novamente em equilíbrio. Só que observe que, apesar da gente falar que o equilíbrio foi restabelecido, né, o equilíbrio formado ele tem novos valores, porque a gente mudou o volume do sistema e aqui havia uma quantidade de gás solubilizado neste volume. O volume permaneceu o mesmo, mas agora a quantidade de moléculas de gás é maior. Por quê? Porque eu favoreci que essa entrada, né, de moléculas de gás acontecesse nesse nosso sistema. Então eu aumentei a solubilidade através de uma perturbação no equilíbrio. Que perturbação no equilíbrio foi essa? A diminuição do volume e o aumento da pressão. Consequentemente, eu aumentei a velocidade, né, com que as moléculas vão atingir a superfície. Por consequência, então, né, como conclusão, a gente sabe que a solubilidade do gás vai aumentar até atingir este novo equilíbrio. Certo? Beleza. Agora, quando a gente fala em pressão, né, e vai falar das moléculas especificamente, considerando que existe, claro, a pressão parcial, né, e a gente já abordou esses sistemas de pressão parcial, entendendo como é que eles funcionam, que foi inclusive o nosso exemplo anterior, a gente observa que para cada molécula, ou para cada substância, né, existe um comportamento distinto, né, mas que é um comportamento que se permite relacionar pressão parcial e solubilidade, tá? Na concentração, aqui considerando em quantidade de substância, né, em unidades de mol por litro.
E essa relação ela é expressa pelo que a gente chama de lei de Henry. Tá? A gente não vai entrar em detalhes da lei de Henry no sentido de dedução, mas a gente só vai entender que essa lei de Henry mostra para a gente que a solubilidade de um gás é diretamente proporcional à pressão parcial deste mesmo gás. Então, consequentemente, se existe uma proporcionalidade, existe uma constante, né? Essa constante de proporcionalidade, consequentemente, é chamada de constante de Henry, tá? E de que depende essa constante de proporcionalidade aqui na equação? Depende do soluto, depende do solvente e depende da temperatura. Então, para cada gás existe um sistema que relaciona a solubilidade e a pressão parcial através de uma constante com estas variáveis, né? A gente vai observar que esta proporção é linear, ou seja, quanto maior a pressão parcial, maior a solubilidade, que é o sistema que a gente observou no exemplo anterior, e isso permite que a gente entenda alguns sistemas, como por exemplo o abrir de uma garrafa, né, que foi de uma garrafa de uma bebida gaseificada, onde ao abrir a gente percebe a evolução de gás através das bolhas. O que isso significa? Basicamente, que a gente tinha uma quantidade de gás solubilizada naquela pressão inicial, então na pressão quando ela foi envasada, né? E quando a gente abre, a gente iguala a pressão atmosférica com a pressão interna, que é a pressão que a garrafa foi envasada. Consequentemente, nessa forma de igualar as pressões, quando a gente abre a garrafa, a solubilidade do gás vai diminuir, né? Porque a gente aumentou, a gente diminuiu o valor da pressão, né? Ele estava numa pressão muito maior, então a gente diminuiu a pressão agora interna do meu sistema. Por consequência, todo esse gás que estava solubilizado na pressão inicial, que era maior, ele vai escapar para a atmosfera. Então, é por isso que a gente vê a evolução das bolhas, né? Então, quando essas garrafas são abertas, a pressão diminui, consequentemente a solubilidade do CO2, né, vai diminuir também. Tá? Agora, existe um outro fator também que é bastante importante, que é a temperatura. Tá? E quando a gente fala em temperatura, a gente tem que lembrar que existem dois comportamentos distintos para sólidos e para gases, tá? Então aqui, ó, para sólidos, como está mostrado no gráfico aqui do lado esquerdo, há um aumento da solubilidade. Vou baixar um pouquinho para ver o gráfico aqui. Há um aumento da solubilidade com o aumento da temperatura, tá? Então a gente consegue ver que, apesar de existirem exceções, né, que a gente não vai chegar nesse momento aqui agora, e que existem inclinações bastante distintas, conforme a temperatura aumenta, em regras gerais, a solubilidade aumenta também. Tá? E isso é diretamente relacionado com aquele fator que a gente comentou lá no começo, o aumento da entropia, ou seja, o aumento da desordem do meu sistema, certo? Quando eu aumento essa entropia, eu favoreço a solvatação. Então, quem não lembra, retorna lá na nossa aula, né, de forças intermoleculares para entender o que é o processo de solvatação, que basicamente era a solvatação, basicamente era a interação íon-dipolo, né, que ocorria então entre o íon proveniente do sal, né, formado por ligação iônica, e o dipolo do solvente, que é o dipolo, aqui nesse nosso caso, falando da água. Né? Então, essa interação íon-dipolo é o processo de solvatação. Quanto maior a desordem, maior ele é favorecido. Consequentemente, aumenta-se, então, a solubilidade. E o que tem a relação de desordem e solubilidade? Porque eu aumento estatisticamente a probabilidade em solvatar os íons. Então, quanto mais energia eu forneço ao meu sistema, maior a agitação das moléculas, né? Maior a energia cinética, consequentemente, maior a probabilidade de eu solvatar os meus íons. Né? Já para os gases, a gente observa aqui
que o comportamento é distinto. Agora, antes de falar dos gases, vamos entender um pouquinho o processo do sólido no líquido, olhando o que a gente tem como medidas de energia para esse sistema sólido líquido. É importante lembrar que a gente tem uma energia envolvida para cada separação, ou seja, a gente inicia o nosso sistema, nossa abordagem, falando que o solvente e o soluto são sistemas que estão agregados, ou seja, estão na menor energia, né, que eles podem adquirir. Quando eu forneço energia ao meu sistema, eu tenho dois processos acontecendo. Um deles é a separação das moléculas de soluto, né, então a diminuição das taxas de interação intermolecular, e para o solvente a mesma coisa, né, eu separo essas moléculas entre si. Por que eu tenho que fazer essa separação? Para entender o que vai acontecer quando eu misturar soluto e solvente. Quando eu misturar soluto e solvente, eu vou ter que fazer uma comparação. Se essa mistura aqui vai exigir uma taxa de energia maior ou menor a que foi utilizada para que se separassem as moléculas de soluto e solvente. E por que isso é importante? Porque a gente vai observar que o que sobra de energia nesse cálculo aqui é o que determina se o nosso processo vai ser um processo que ocorre através da liberação ou da absorção de energia. Nesse caso aqui, como ele é endotérmico, ele vai receber energia. Então, ele vai absorver calor, né? Consequentemente, esse balanço aqui, ele é endotérmico. Agora, eu poderia ter um processo exotérmico, de liberação de calor. Quando esse balanço para mistura de formação da solução entre soluto e solvente demandasse uma energia maior do que a da separação de cada um deles, tá? Então, o importante para se lembrar aqui é que o balanço, né, que em geral é endotérmico, é em relação à interação soluto-solvente, tá? Então, é essa interação aqui que a gente vai abordar para falar desse balanço e, consequentemente, desse aumento de solubilidade com o aumento da temperatura. Agora, como a gente tinha comentado, para os gases, né, que estão em solução, a gente falou lá no começo que, na verdade, a interação entre eles é mais uma captura do que uma interação. Por quê? Porque eles não têm como fazer a interação de íon dipolo para ter uma solvatação. Consequentemente, os gases ficam presos nas moléculas de água, né? Então, se a gente tiver lá uma molécula de gás, ela fica presa por várias moléculas de água, né, que estão em volta dela. Consequentemente, existe uma restrição de grau de liberdade, né, porque naquela pressão existe um grau de liberdade que é associado ao gás e ele foi restringido pelas moléculas de água que estão ao seu entorno. Quando eu aumento a temperatura, eu faço com que essa agitação se torne cada vez mais propensa a acontecer, né? E, consequentemente, esse escape seja favorecido. Lembrando sempre que para o gás chegar à atmosfera, ou ao recipiente em que está, né? A exercer a pressão de vapor, por exemplo, sobre aquele líquido, a gente tem que ele deve primeiro chegar à superfície. E para chegar à superfície, ele precisa que haja um favorecimento de escape. Então, ele precisa ser agitado, eu preciso de um aumento de temperatura. Consequentemente, com o aumento de temperatura, ocorre uma diminuição da solubilidade, porque ele vai tender a escapar da superfície daquele líquido para a atmosfera. Então, o aumento da temperatura diminui a solubilidade desses gases devido ao aumento da agitação, ao aumento da energia cinética, né, que eu forneci ao meu sistema. Beleza?